É isso aí, nação. Chegando agora mais informações atualizadas do nosso Mengão, né? O mercado da bola agitado, o Flamengo empolgado aí com as novas contratações, apesar de ter apenas 160 milhões para investimentos em 2024, o Flamengo deve fazer contratações pontuais para reforçar ainda mais esse elenco que já é forte. Depois de anunciar a contratação oficialmente do jogador De La Cruz, ex-River Plate, o nosso Mengão também fica próximo de fechar a compra de Léo Ortiz, né? Ambos os jogadores sempre deixaram claro que queriam vir jogar no Flamengo, e isso ajuda em negociações entre os clubes, quando o jogador demonstra interesse e fala publicamente que quer se transferir. Então, dois jogadores aí já confirmados, e o terceiro, que seria Matias Vinha, né? O Flamengo também está muito otimista para fechar a sua contratação, né? Lateral esquerdo que chegaria para disputar a posição aí com o nosso Ayrton Lucas, né? Titular absoluto, mas se der bobeira, Matias Vinha chegando, vai disputar a posição diretamente com ele, e isso só quem ganha é o nosso Mengão. Jogadores motivados, jogando com raça, o Flamengo vai aumentar o seu nível e faz com que mais jogadores se empenhem ainda mais em busca de conquistar vários títulos. Então, 3 jogadores aí encaminhados. Então, tem essa informação que saiu hoje de que o Flamengo está de novo em busca da contratação de Marcos Leonardo dos Santos, né? Atacante santista do clube paulista, entrou novamente no radar rubro-negro, principalmente depois que o Santos foi rebaixado para a segunda divisão. Sabemos que quando uma equipe é rebaixada, seus lucros diminuem bastante, e isso faz com que o clube busque por vendas de atletas para não se prejudicar ainda mais financeiramente. O Santos já disse que vai vender Marcos Leonardo só que para a Europa. Todavia, como não chegou nenhuma proposta que agradasse o time paulista, o Flamengo pode entrar de vez nessa briga aí para contratar o atacante santista, né? O Flamengo que já contratou vários jogadores do Santos, um deles Gabigol, Bruno Henrique, e todos eles vieram com status de ídolo lá do time paulista e chegaram aqui e arrebentaram. Então o Flamengo de olho aí em mais um craque, mais uma joia santista que pode ser jogador rubro-negro, ainda mais porque Gabigol vive esse impasse de renovação do seu contrato com o Flamengo. As conversas estão paralisadas entre o clube e jogador. Não há nada de renovação nesse momento, e principalmente depois dessa possível punição que o atleta pode tomar desse exame antidoping, né? O Flamengo já foi informado, o atleta também. Gabigol vai ser julgado com relação a essa fraude que estão acusando ele do exame antidoping. O exame deu negativo, só que os agentes que fizeram todo o processo do exame alegaram que ele não colaborou e fez algumas atitudes irregulares. Portanto, Gabigol será julgado e pode ser punido e ficar até 4 anos de suspensão, né, fora dos gramados. Com isso, o Flamengo deve buscar um novo atacante, com certeza. Até porque, com essa punição de Gabigol, se acontecer, o Flamengo vai suspender o contrato dele, não vai pagar salários, e com isso sobraria mais grana para investimentos. E Marcos Leonardo entra aí nesse radar para 2024, né? A matéria que saiu no Globo Esporte fala sobre Marcos Leonardo e essa possível saída do atacante em breve. Procura do mercado europeu por Marcos Leonardo diminui, mas Santos segue confiante em venda. Centroavante era alvo constante de gigantes europeus, como Roma da Itália, Real Madrid da Espanha e o Arsenal da Inglaterra, mas ainda não acertou transferência após queda para a Série B. Marcos Leonardo terminou a temporada em baixa, mas ainda é uma maior esperança do Santos de conseguir uma boa venda na janela de transferências europeia em janeiro. Ao mesmo tempo, porém, o Peixe viu uma queda na procura pelo seu camisa 9 nas últimas semanas. Aos 20 anos e com diversas convocações para a seleção de base, Marcos Leonardo passou a temporada sendo alvo de sondagens de gigantes europeus.
Roma da Itália, por sinal, negociou por 2 semanas a contratação da promessa do Peixe no meio do ano, mas o clube resistiu às investidas. Depois, foi a vez dos ingleses, Arsenal e do Newcastle. Sinalizaram interesse na contratação de Marcos Leonardo, mas o Peixe não recebeu uma proposta oficial. O mesmo aconteceu com o Real Madrid, da Espanha, que sondou a situação do centroavante e não avançou. Como Marcos Leonardo terminou a temporada em baixa, fora da última convocação para a seleção brasileira pré-olímpica e sem gols por 8 partidas, o Santos ficou preocupado com o futuro do jogador, apesar de ainda receber contatos, procuras e sondagens pelo centroavante. A maioria dos clubes é de prateleira inferior à anterior. O centroavante deixou claro que o interesse de se transferir para a Europa. O Peixe, em contrapartida, vive uma crise financeira e sabe que o seu camisa 9 é a principal esperança de uma boa venda. Por isso, não pretende aceitar valores abaixo de 18 milhões de euros, como foi combinado quando ele recusou a proposta da Roma para permanecer na Vila Belmiro. Mesmo com a queda de rendimento no fim da temporada e a preocupação em relação ao futuro, o Santos mantém a esperança de conseguir vender Marcos Leonardo pelo preço desejado. As pessoas que cuidam da carreira do jogador também estão confiantes de que, em janeiro, a transferência será concretizada. Por enquanto, alguns clubes do segundo escalão europeu viraram as principais interessados em Marcos Leonardo, que terminou a temporada com 55 jogos disputados e apenas 25 gols. Então, o Santos aí otimista e para eles só vão vender se for no mínimo 18 milhões de euros. Penso eu que vai ser difícil, principalmente porque o time paulista foi rebaixado para a segunda divisão e o atacante não viveu bons momentos no final dessa temporada, né? E isso prejudica bastante, né? E cai um pouco da sua valorização. Naquela ocasião, se o Santos tem vendido por esses valores aí que vários times queriam comprar, já tivesse lucrado mais. Só que com essa queda para a segunda divisão complicou. E com isso o Flamengo entra de vez nessa briga, né? O Flamengo que sempre gostou de contratar jogadores considerados craques. Marcos Leonardo é uma promessa do futebol paulista, né? O Santos já disse que não vende de maneira alguma para Palmeiras e Corinthians. E com o Flamengo é diferente. O Flamengo já tem um bom relacionamento com o time paulista. Então, se por acaso não chegar uma proposta vantajosa da Europa, que é claro, sempre será prioridade para todos os times do país, o Flamengo pode sim fazer uma proposta oficial por Marcos Leonardo para ser novo jogador do Mengão. Principalmente porque tem esse impasse e o futuro indefinido de Gabigol, né? Gabigol, que é o atacante rubro-negro aí, que não vive um bom momento, e tudo isso pode influenciar ao Flamengo a buscar um novo atacante no mercado. Marcos Leonardo surge aí como possível reforço do Flamengo e que pode pintar no Flamengo em 2024. Seria uma excelente contratação. Todos os jogadores que o Flamengo contratou do Santos deram certo, foram bastante importante nessas últimas conquistas aí do Flamengo, principalmente da Libertadores, como por exemplo Gabigol, bateu todos os recordes possíveis em todas as competições, foi artilheiro, craque dos campeonatos que disputou. Então já se sabe que jogadores santistas gostam e se dá muito bem com a camisa do Flamengo. Então Marcos Leonardo, penso eu que se receber uma proposta do Flamengo, ficaria muito feliz, porque hoje o Flamengo ainda vai disputar todos os títulos, principalmente a Libertadores. Então, todo jogador hoje brasileiro sonha um dia em jogar no Flamengo. E a situação financeira do clube ajuda bastante, né? Qual jogador que não quer se transferir para um clube que paga em dia, que tem uma torcida gigantesca, que apoia? Então, são vários fatores que podem contribuir para uma possível transferência de Marcos Leonardo para o Flamengo. Até o momento, apenas sondagens. O Flamengo não fez proposta oficial e nem deve fazer, até que a janela de transferência se abre e que o jogador não receba uma proposta europeia. Aí sim, o Flamengo vai se movimentar. E isso porque o Flamengo também não tem muito dinheiro para investimentos altos, né? Porque só tem 160 milhões para contratar jogadores em 2024. Então, se a contratação por acaso vir a acontecer, tem que ser de maneira parcelada, né? Assim como todas as contratações que se fazem
no mercado da bola hoje, né? Dificilmente vai acontecer o que aconteceu com Nicolas de la Cruz. O Flamengo pagou à vista 79 milhões de reais para contar com o futebol do jogador já aí em janeiro. E isso é raro de acontecer porque são valores altos, né? O mercado da bola praticamente as transferências acontecem de maneira parcelada e o Flamengo foi lá, disse que queria, pagou à vista 79 milhões de reais e anunciou de la Cruz como seu novo jogador. Marcos Leonardo e os demais que podem pintar no Flamengo seriam de maneira parcelada, né? O Flamengo não tem condições de comprar todos esses jogadores de maneira à vista, até porque o dinheiro do orçamento previsto para 2024 não é suficiente. Então, Marcos Leonardo surgindo aí no radar rubro-negro, né? E pode pintar aí com a camisa do Flamengo. Será que Marcos Leonardo daria certo no Flamengo? Penso eu que sim, né? Vamos torcer que em breve o Flamengo faça uma proposta e o jogador fique satisfeito e pretenda se transferir para o rubro-negro, né? Quem sabe um dia o Flamengo aí não consiga essa contratação. E aí, nação rubro-negra, será que Marcos Leonardo pode pintar no Flamengo na próxima temporada? Participa aí do nosso vídeo e deixa sua opinião nos comentários.